Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer em nome da Administração das Águas de Portugal e do Grupo Águas de Portugal e também através da pessoa da minha colega e amiga Fátima Borges, diretora de Sustentabilidade Empresarial da Águas de Portugal. Queríamos agradecer à Associação de Ética Empresarial e à Global Compact Network Portugal pela resiliência e dinamismo na organização desta 16ª edição da Semana da Responsabilidade Social. É decididamente um contributo fundamental para os compromissos de sustentabilidade e para a criação de uma consciência e colaboração coletiva como se impõe. Para abrir esta sessão, vou dar a palavra ao engenheiro Mário Parra da Silva, presidente da APEE, e que já nos tem distinguido com esta honra em sessões anteriores, e que eu muito agradeço, e passando assim a palavra. Muito obrigado, Marcos. Eu é que agradeço a vossa participação na Semana da Responsabilidade Social, uma iniciativa conjunta da APE e da Global Compact Network Portugal, a que as Águas de Portugal pertencem. É uma iniciativa, como disseste, que teimosamente, mas sem dificuldade, com gosto. Todos os anos temos feito com muito gosto e com muita adesão, muita adesão. E até este ano a pandemia melhorou a semana. Foi engraçado porque a semana reinventou-se e com a pandemia passámos a ter a possibilidade de ter participantes e oradores, ou oradores e participantes, dos mais diversos pontos. Nós tivemos, sem custos de viagem de hotel, participantes do Brasil, dos Estados Unidos, do Chile, da Inglaterra, da Suécia, de todo lado. E isso é muitíssimo interessante e não era possível em sessões de modelo único presencial. Mas agora as videoconferências estão na ordem do dia e, de repente, o mundo ficou mais global. E, portanto, nós estamos também a tirar partido disso e a fazer uma semana da responsabilidade social tão global quanto possível, mas ainda muito menos do que vai ser no próximo ano. Porque já temos ideias para fazer isto mais global ainda do próximo ano. E pronto, esta sessão é uma provocação. Vamos lá ver se a gente se entende. Isto é mesmo cutucar o bicho, não é? Dizer, e se a água não corresse das torneiras? Essa é muito engraçado. Aliás, a Fátima Borges disse-me, bem, o engenheiro vai falar durante uma hora sobre isso. Eu disse, não, de maneira nenhuma. Mas não deixo de fazer alguns comentários ao Marcos e à ilustre assistência que participa neste evento. É que eu sou uma pessoa muito antiga, não é? E eu ia passar férias para a casa da minha avó, na Manta Rota, no Algarve. E não havia água, não havia água. A gente tinha um poço a 150 metros da casa, ainda era um estirão, onde se ia buscar. O cântaro grande, eu não tinha força para isso, quando era miúdo, e deixava isso para pessoas mais fortes. Em geral, uma mulher. Eram fortes, aquelas mulheres estavam habituadas, tinham-lhe o jeito. Mas eu trazia a enfusa. A enfusa era uma coisinha de barro não vidrado, que, quando se molhava, arrefecia água lá dentro, e, portanto, era o nosso frigorífico, não é? E isso eu trazia, e gostava imenso. E depois, para lavar as mãos, do cântaro tirava-se um bocadinho de água para dentro de um alguidar, e era nesse bocadinho de água que se lavava as mãos. E, no fim, porque o sabão não fazia mal nenhum às plantas, aquilo ia para a horta, não é? A água aproveitava-se na mão. E este circuito fechado e económico de quem tinha plena consciência que a água não caía do céu, pelo contrário, vinha do poço e era preciso ir lá buscá-la com esforço, perdeu-se completamente quando passou a ser tudo muito fácil, muito dado, muito abundante. Mas hoje nós sabemos que a água é um recurso escasso e que definitivamente não cai do céu. E de alguma maneira, uma das coisas que me tem ocupado é a ligação entre este assunto, quem diz da água diz de outras commodities, mas este assunto da água e a ética. E como todos sabem, nesta audiência, e vocês mesmos perfeitamente bem, a ética tem que ver com um equilíbrio entre direitos e responsabilidades. Na certeza de que não há nenhum direito que não implique uma responsabilidade. E esta questão do direito à água foi muito enfatizada, e toda a gente acha que tem direito à água corrente, à água como deve de ser, à água livre, de qualquer maneira, mas as pessoas têm pouca consciência da responsabilidade da água. Se de facto a água é um direito, é uma responsabilidade partilhada, porque para nós a termos,
alguém vai deixar de a ter na mesma proporção. Ou seja, nós temos direito à nossa quantidade, mas não temos direito à água. Temos direito à nossa quantidade. E temos direito, segundo a regra de que todo o direito implica uma responsabilidade, temos direito a usar o que precisamos, não mais. Não mais. E por isso há um pagamento, que é mais uma taxa moderadora do que um verdadeiro pagamento, porque esta commodity vale mais do que aquilo que a gente paga, embora, por exemplo, em Lisboa, nós paguemos mais de impostos e taxas e taxinhas do que de água propriamente dita. Mas aqui é que eu vejo uma ligação muito forte a um sentido ético que a população parece ter esquecido. Cada coisa que nós temos é uma responsabilidade que nós temos também para que essa coisa continue disponível. É assim com a energia elétrica, com a água, com as estradas, com a saúde, com a educação. Eu tenho, e é um direito, mas para eu continuar a ter este direito, é bom que seja responsável no seu uso. Isto é uma questão que tem sido pouco enfatizada, mas é o papel da Associação de Ética enfatizá-la. E aqui eu estou a fazê-lo, ligando uma coisa com outra. Porque não é nenhuma dúvida, não há nenhuma dúvida que se em Portugal nós temos a felicidade de dispor de água abundante nas torneiras, há muitos países onde isso não acontece. E há muitas economias onde isso não acontece. Nós estamos em paralelo, está aqui ao lado a decorrer uma sessão sobre refugiados climáticos, a emergência climática e a ocorrência de refugiados, com a alta comissária para os refugiados, com, enfim, personalidades importantes. E uma das coisas que passa-se a vida a falar da água. Portanto, os lagos que secaram, os rios que diminuíram, as zonas que eram irrigadas e deixaram de ser, porque é assim, não há nenhuma instalação humana que se faça longe da água. Pode ficar um bocadinho longe da energia, ou seja, da madeira. Mas onde quer que os seres humanos se instalaram, tinha um rio ali ao pé. Tinha um rio onde as pessoas podiam imediatamente abastecer-se dessa fonte preciosa da vida. Eu tenho pena que as pessoas tenham tomado a água como garantida. A água não é garantida. A água é um recurso que nós temos que estimar muitíssimo, porque um dia pode não correr das torneiras e a gente pode não ter com que lavar as mãos. Bom, acho que não gastei uma hora, gastei apenas uns minutos, mas isto para vos dizer que tenho muito orgulho em ter este vosso evento na semana da APE e do Global Compact. Espero que durante mais de 16 anos, pelo menos, nós continuemos por aqui, trazer para o público, e agora com a vantagem de que, uma vez que não é presencial, isto é gravado, trazer para o público, que hoje nos assiste, mas também a outros, que virão a ver este evento mais tarde, offline, assíncrono, trazer esta mensagem. A mensagem da responsabilidade, a mensagem da sustentabilidade e a mensagem de que isso abrange todos os recursos, todas as utilizações. Nós temos a estrita obrigação de tornar a água também parte da economia circular. Gasta-se de um lado, é matéria-prima do outro, volta a entrar no circuito e estimá-la. Sem ela não há vida. Marcos, muito obrigado pela vossa contribuição e até sempre. Obrigado. Muito obrigado. Enfim, e se não levássemos as mãos? Se não lavássemos as mãos apenas, se fosse isto por teimosia ou será que para contrariar a obrigação, não fazendo esse gesto mecânico que queremos adotar nesta educação social, que repetidamente nos colocou a imagem de lavar as mãos presente no nosso dia-a-dia. Dá-me ideia que nenhum português nos últimos tempos, nas suas visitas à internet, nas suas idas às empresas ou até ao supermercado, não vê uma imagem de lavar as mãos ou a pedir-lhe que o primeiro ato que faça para interagir com determinada situação é lavar as mãos. Portanto, este é um gesto simbólico que durante este período de pandemia em que vivemos, a nível planetário, apresentou a necessidade de fazer um ato para contribuir para a saúde pública. E esse ato implica e está dependente da disponibilidade da água e da qualidade que essa água tem. E isso, infelizmente, como disse
o engenheiro Mário Barra da Silva não é universal no planeta, mas tenderá para ser de acordo com os objetivos de desenvolvimento para os quais todos nos orgulhamos de tentar contribuir. Tanto sendo que, com esta repetição, a água assumiu uma essencialidade no último ano, que, por ser invisível muitas vezes, estar sempre presente sem reclamar ou sem nos incomodar, nunca teve o valor que lhe é atribuído, e que é um valor indeterminável, penso eu, e apesar de invisível, tem que estar presente em todos os setores. E a saúde deu-lhe este relevo social que há muito a água já almejava chegar pelo seu envolvimento económico e social e dos ecossistemas, para o qual é responsável de uma série de tudo da vida, não é? Portanto, para abordar esta temática e este primeiro desafio, coloco ao professor António Correia de Campos, professor catedrático e ex-ministro da Saúde, cujo currículo e envolvimento social e económico se destaca na sociedade, e agradecer-lhe então para podendo ouvir as suas palavras, que a todos nos enriquece. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, caros amigos. Suponho que estejam a ouvir-me, está sem problemas, não é? Portanto, muito obrigado por este convite e queria felicitar-vos por este tópico, que é um tópico provocador, como foi dito, mas da provocação nasce muitas vezes a solução e, portanto, é meu dever cumprimentar-vos e o que faço convosco. Bom, eu ia começar por dizer que nem tudo é bom na água. Nós podemos pensar que sem água não vivemos, e é verdade, todos sabemos que é verdade. Mas muitas vezes a água é o meio de transporte de muitos males da humanidade, ou foi meio de transporte de muitos males da humanidade. Estou a referir-me às doenças de transmissão hídrica, naturalmente. E desde o tifo, à cólera, à malária, às desinterias, à oncocercose, até à legionela, são gotículas de água que andam a pairar, e até a própria gripe das aves. Se não houvesse água onde as aves são criadas e reproduzidas, não havia, provavelmente haveria menos gripe ou outras formas de doença. Portanto, todas estas doenças são doenças de alta letalidade. O engenheiro Parra da Silva lembrou os seus tempos de jovem. Eu também nasci numa aldeia até aos 6 anos, onde não havia água de distribuição a domicílio, nem esgoto. E, portanto, tínhamos que improvisar e funcionar com grande escassez. E a sua mensagem de reutilização limitada é, para mim, muitíssimo importante e faz-me lembrar todo um passado que foi ultrapassado. Realmente, o país deu um salto brutal em 50 anos. Não é? Todos conhecemos as estatísticas, havia para aí 36% ou 40% das habitações que tinham água corrente potável e passámos, em poucos anos, atingimos os 90 e tantos por cento e os 100%. Portanto, o mesmo acontece com os esgotos e com a recolha de lixos, ou, digamos assim, resíduos sólidos, e tudo isso foi um grande desenvolvimento que nós tivemos que fazer aceleradamente, em 20, 30 anos, enquanto que os países mais instruídos do que nós, eu prefiro dizer mais instruídos do que mais ricos, ou mais desenvolvidos, mais instruídos que nós, tiveram para aí 70 anos ou 100 anos para fazer essa transição. E nós tivemos muito pouco tempo. Bom, isto são os problemas que a água nos pode trazer. Mas a falta de água também, naturalmente, é um problema gravíssimo. A desidratação é uma causa de morte, absolutamente conhecida. Para lembrar qualquer coisa que os presentes já não sabem que existia, mas a doença de Hansen, por exemplo, a micobactéria da lepra, é originada na falta de água para as pessoas se lavarem. E quando nós, se formos investigar o mapa de Portugal, a prevalência da doença de Hansen, nós verificamos que ela
era muito intensa, justamente em áreas de seca, na Serra Algarvia e no Barrocal Algarvio, e na zona que vai desde a chamada Terras da Gandra, que vai desde o sul de Aveiro até Leiria. Portanto, essa zona, que era uma zona arenosa, onde não havia poços, a água era salobra, essa zona tinha uma enorme prevalência de lepra. E não foi por acaso que o hospital de Rovisco Pais, que tem o nome de Rovisco Pais, não foi nenhum cientista. Rovisco Pais era um grande agricultor e produtor de vinho. Ainda hoje há vinhos com essa marca, e que ofereceu, digamos assim, pagou uma parte da construção da maternidade Alfredo da Costa e uma parte também desse centro de luta contra a lepra. Para terem uma ideia de como nós estávamos atrasados, esse Hospital Rovisco Pais foi inaugurado em 1948 e houve um diretor-geral de saúde, mais tarde uma pessoa que foi diretor-geral de saúde, o professor Arnaldo Sampaio, que escreveu na altura que o Hospital da Lepra foi aberto quando já 50 anos depois dele ser realmente necessário. Eu ainda visitei o Hospital da Lepra, ainda conheci leprosos residentes, 80, que lá estavam, e ainda conheci mais 1.400 que eram visitados periodicamente. Bom, encerramos o capítulo lepra para dizer apenas que a lepra é uma das típicas doenças que resultam da falta de água por falta de higiene, naturalmente. Bom, mas a falta de água tem problemas económicos de uma enorme gravidade. Os problemas da seca, os problemas dos incêndios, os problemas das mortes por queimaduras graves. Eu visitei uma área na Ásia Central, no Cazaquistão, no antigo Mar de Aral, que estava completamente seco, que está completamente seco, quase. Os navios, há uma distância de 30 km entre o último navio varado na areia e os restos de água altamente salgada que ainda lá existe. Tudo isto por erros humanos. Aqueles países drenaram as águas dos afluentes desta zona, drenaram-na para a cultura intensiva do algodão, no Cazaquistão, e esgotaram, digamos assim, destruíram o Mar de Aral. E imaginem qual era a solução que eles pretendiam realizar. A solução era transvasar águas do norte da Sibéria, abrir canais gigantescos da Sibéria para virem até lá abaixo ao Cazaquistão e encher de novo o Mar de Aral. Bom, este panorama desapareceu da nossa imagem. Apesar de a água ser abundante hoje e acessível, ela não é gratuita, e como muito bem se fez salientar o engenheiro Parra da Silva. A água implica um bocadinho de direitos, certamente, todos temos direitos, até o povo diz que nunca se nega um copo de água a ninguém, mas, atenção, a água não é gratuita e a água tem que se pensar na sua utilização racional e eficiente e, sobretudo, nas obrigações que o consumidor tem a esse respeito, como ele, aliás, salientou muito bem. Apesar da água ser abundante e acessível, nós precisamos constantemente da água para nos lavarmos e para lavarmos as mãos. Porquê lavar as mãos? Porque as mãos são uma parte do nosso diálogo com a sociedade. As mãos são a forma de nós tocarmos nos outros, no semelhante. São, portanto, uma cadeia de transmissão de doenças, de bactérias, de fungos, de vírus, de pessoa a pessoa. E as mãos são essenciais para o gregarismo, para a vida em sociedade, para os afetos. Nós sentimos hoje, quando damos um murro no parceiro como sinal de afeto, em vez de um passou bem, nós sentimos-nos um pouco amputados nessa mecânica do afeto. E, portanto, lavar as mãos é um ato, em matéria de saúde, um ato absolutamente essencial. Lavar as mãos com frequência reduz os contágios de todas desta cadeia que eu acabei de descrever. E esta ideia que a ilustre audiência pode ter hoje, que isto é um truísmo, pois claro, lavar as mãos frequentemente, com certeza, mas quem é que põe isso em dúvida?
eu, há 15 anos, ao dar posse à Comissão de Gestão, ao Conselho de Administração de um grande hospital central, informei-me da taxa de infecção hospitalar. Foi-me dito que ela era mais elevada que a média europeia e que os valores que eu conhecia nacionais. E eu tive a desgraça na cerimónia de posse de mencionar este facto da infecção hospitalar e de comentar dizendo há muitos senhores doutores e senhores enfermeiros que não lavam as mãos quando passam de um doente para o outro. Bom, caiu o Carmo e a Trindade, como podem imaginar. Mas esta afirmação hoje, mesmo sem esse caráter provocatório, voluntariamente na altura, esta afirmação hoje não teria nenhum problema, não é? Toda a gente sabe que temos que lavar as mãos frequentemente e depois do Covid é absolutamente essencial lavar ou desinfetar, etc. Mas naquela altura ninguém achava que isso fosse importante. Os médicos que gostam de ostentar o seu estetoscópio passam de doente para doente, passavam de doente para doente, muitas vezes sem desinfetar o estetoscópio. Ou passavam de doente para doente na observação e no toque, muitas vezes sem lavar as mãos. Bom, entretanto, quando foi a primeira epidemia de gripe, colocaram-se distribuidores de álcool na barra de cada cama hospitalar, mas pouco tempo depois, quando a gente visitava um hospital, os depósitos estavam vazios. Quer dizer, nós somos fantásticos no início, não é? Lançamos as ideias, elas são imediatamente cumpridas, mas depois a sua manutenção, a sua sustentabilidade é sempre muito mais difícil no nosso país. Lavar as mãos com frequência é, de todos, o método mais simples e mais eficaz na contenção das infecções bacterianas, víricas ou fúngicas. É, de todos, o método mais simples e mais económico. Claro que o distanciamento também é um método útil, mas o distanciamento é mais dispendioso, é muito mais caro, tem custos económicos brutais. Nós vemos aí todo o setor turístico e todo o setor económico a protestar por estarmos ainda muito distantes uns dos outros. E tem enormes dificuldades de aplicação. Porque nós vemos os jovens que são gregários, querem juntar-se, os velhos são gregários também, juntam-se, nem que seja num jardim, a jogar as cartas. Portanto, toda a gente tem essa tentação de ser atraída pelos outros. Mas portanto, o distanciamento é muito difícil. É muito mais fácil lavarmos as mãos do que conseguirmos o distanciamento. E até lavar as mãos é mais fácil do que pôr a máscara e usar a máscara sempre. Mas são estes 3 métodos que são essenciais hoje na luta contra a infecção. Bom, podemos lavar as mãos e o corpo poupando água? Podemos, com certeza. Com certeza que podemos e devemos fazer isso. As torneiras também tiveram uma evolução. Já não é necessário estar a ter o trabalho de roscar ou desenroscar a torneira. Hoje, muitas torneiras são uma simples alavanca que fecha e abre com mais facilidade. Ainda não tem o trejeito do cotovelo nos blocos operatórios, mas já tem uma pequena alavanca. É muito possível hoje e muito necessário fechar a água durante o ensaboamento. Isso toda a gente tem os cálculos presentes, os litros de água que se gastam num banho quando nos ensaboamos sempre com água corrente e aqueles que se poupam quando não fazemos isso. Mas devemos lembrar, há pouco o engenheiro Parra da Silva lembrava a bilha, que na minha região chamava-se bilha, infusa talvez lá embaixo no Algarve, mas nas beiras era a bilha de barro, que realmente tinha essas características de refrescar a água. Ora bem, mas eu tomei banho muitas vezes numa banheira de semicúpio, numa banheira cadeira, em que a gente começava por lavar a cabeça e a cara, quando a água estava limpa, depois lavava os braços e os sovacos, e depois sentava-se na água, e depois, no fim, cá de fora, sentado num banco, lavava os pés. Com a mesma água, praticamente, portanto, mas num gradiente de infecciologia bem experimental, não é? Quer dizer, o que era, enfim, era aquilo que se fazia.
tal como quem viveu em Moçambique ou nas Áfricas, lembra-se do que era o banho macua. O banho macua é um banho de 5 litros de água, não é? Em que há um caldeiro de água em que a gente molha-se primeiro, ensaboa-se, volta a molhar-se e tal, e gasta 3 litros, 5 litros, às vezes até menos do que isso para tomar um banho. É evidente que tudo evoluiu. Hoje nós temos mais direitos, mais meios tecnológicos à nossa disposição, mas também temos que pensar em responsabilidades acrescidas. Responsabilidades no consumo da água, responsabilidades na reutilização das águas usadas. Temos que pensar nisso com responsabilidade no uso das águas para jardins e para piscinas. É absolutamente essencial ter mecanismos de reutilização das águas. Nós não somos um país muito rico em água, temos zonas muito irrigadas, mas outras menos ricas. Não estou a lembrar-me da costa leste dos Estados Unidos, que é riquíssima em água, ou da França, do Planalto Central. Paris tem 3 redes de água, cada uma delas independentes, e, portanto, não temos essa riqueza. Portanto, temos que gerir muito bem os nossos recursos. E, por isso, a nossa responsabilidade, na minha maneira de pensar, devemos colocar os deveres para com a água acima dos direitos que a ela temos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Enriqueceu muito com a história da água e da importância que temos, quer a trazer-nos o mal, quer a trazer-nos o bem. No fim, ganha a vida e ganha a água, dá-me ideia. Muito obrigado. Em seguida, dou a palavra a Gonçalo Órfão, coordenador nacional de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, especialista em imunohemoterapia, e destacando aqui que a Cruz Vermelha Portuguesa é uma instituição presente, desde que eu me recordo, no nosso país e no mundo, dignificando sempre o setor da saúde, e que em tempos como estes de pandemia assumiu o seu papel social de elevada relevância. E sempre recomendando, obviamente, o gesto de lavar as mãos, recorrendo à qualidade da água fornecida pelos serviços em Portugal disponíveis. Gonçalo, quer partilhar connosco a sua experiência e a utilização ou a necessidade da água no dia-a-dia da emergência da Cruz Vermelha? Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui presente. Eu queria partilhar a experiência da Cruz Vermelha Portuguesa, mas até um bocado da Cruz Vermelha Internacional no que concerne à água. Porque, efetivamente, como aqui já foi dito, há uma enorme responsabilidade sobre a água. E se nós falamos de situações humanitárias, desastres humanitários, há um ponto que é logo focado, que é a água. Porque, efetivamente, a água é um meio de transportes de doenças. Nós não podemos fazer qualquer intervenção humanitária ou de emergência sem salvaguardar as condições básicas. E, por isso, em todas as situações em que muitas vezes nós nos vemos envolvidos, quer de operações domésticas nacionais, quer mesmo de situações internacionais, a salvaguarda de uma rede de água como situação base é crucial. Eu posso falar da experiência de Moçambique, do IDAI, onde nós estivemos presentes, e tivemos presentes nós, Cruz Vermelha Portuguesa, como um apoio a nível de médico, ou seja, de apoio com um hospital de campanha. Mas, quando nós falamos, por exemplo, de um hospital de campanha, qual é a base para que um hospital de campanha funcione? Água. Nós precisamos ter água, quer para o nosso staff, quer mesmo para controlar vetores que podem surgir. E neste caso, em particular, do IDAI, onde havia um grande risco de infecções, uma proliferação de cólera, a base é mesmo preventiva e tem a ver com as equipas de água que trabalham no terreno. Também, e nós quando montámos o nosso hospital de campanha em Moçambique, uma das condições básicas era, à porta de cada tenda, ter um sítio de lavar mãos. Porque, se nós falamos em água, falamos de água como transmissão de doenças, as mãos é a parte principal de higiene associada à água que devemos ter em conta. E todo este trabalho, e quando nós falamos de Cruz Vermelha ou missões humanitárias, nós falamos de água, mas falamos muito de água, saúde pública, higiene e saneamento. E quando fazemos qualquer intervenção
qualquer planeamento a nível de emergência para que consigamos ter um sucesso, nós vamos tentar sempre focar-nos neste ponto. Na resposta internacional da Cruz Vermelha Internacional, através da Federação Internacional, nós temos standard, temos equipas prontas a atuar nestas situações. E podemos dizer que atuam em 3 níveis de prevenção. Uma a nível de promoção da higiene e emergência, ou seja, nós podemos ter água, podemos conseguir ter saneamento, podemos ter condições técnicas, mas se não houver uma educação e uma promoção de boas práticas de higiene para o correto uso e corretas práticas de importância de lavar mãos e usar as águas corretamente, falha na base, na educação da população. E por isso, logo nos primeiros princípios, passa por existir esta promoção de higiene e emergências. Depois conseguimos também ter kits de resposta a desastres, na área do WASH, ou seja, do Water and Sanitation, em que numa resposta de 2.000 a 5.000 pessoas, são kits que têm, todos eles, uma promoção de higiene e de boa educação práticas de higiene para prevenção da saúde, mas também alguns utensílios básicos que permitam também uma potabilização e controle da água. E depois, para situações como aconteceu em Moçambique, temos designadas ERU, Emergency Response Units, são equipas standards, têm uma capacidade de até 40.000 pessoas, ou seja, fazer a potabilização de água para 40.000 pessoas. A nível mundial, a Federação Internacional conta com 9 equipas destas e que permitem fazer uma intervenção local, sempre em articulação com os restantes envolvidos localmente. Em Moçambique, perante o risco de um surto de cólera, um dos pontos muito importantes, além da higiene, foram a criação dos pontos de reidratação oral. Ou seja, em bairros onde nós sabemos que não há condições para ter uma água potável, criavam-se pontos de reidratação oral onde podia haver o reabastecimento de água para estas famílias. E por isso, deixando aqui uma nota que, efetivamente, todo este problema e a água é fundamental a qualquer missão humanitária. E daí, toda a intervenção que deve existir deve ser baseada, planeada e ter toda esta envolvência em consideração. Nós devemos identificar um problema e qual é a nossa população-alvo para resolver esse problema. Ou seja, onde é que existe o problema, qual é que pode ser a população que pode vir a ser afetada. Temos que identificar depois barreiras e fatores motivadores que possam apoiar-nos na resolução desse problema, para depois então definirmos os nossos objetivos de atuação, aproveitando os fatores motivadores e tentando ultrapassar as barreiras. Para quê? Para planear, implementar e depois fazermos a monitorização com avaliação e reavaliação e reajuste. Porque assim é que conseguimos efetivamente ter uma promoção da higiene de uma forma eficaz. O que o professor Correia de Campos referiu, a higienização das mãos vem dos hospitais, com grande ênfase no período da gripe, mas hoje, com o Covid, com uma pandemia mundial, é que voltamos a falar de higienização das mãos. Perante necessidades, a população sente essa motivação, provavelmente a nossa equipa, quando esteve em Moçambique, sentiu também essa necessidade, percebia do risco que corria. Mas essa realidade, esta necessidade de haver efetivamente promoção de higiene com água potável de uma maneira natural, sem um risco identificado ou previsto, porque ele existe, ele é silencioso, muitas das vezes, é de extrema importância. E é bom, e talvez o que nós podemos aproveitar também com esta situação do Covid e com a motivação que o Covid nos traz, é vamos manter as boas práticas de higiene para conseguirmos prevenir doenças e prevenir muitas outras situações. Deixo um exemplo. A Federação Internacional está a desenvolver um projeto que iniciou em 2017, que o objetivo é ir até 2030, que integra uma resposta de água, public health, de saúde pública, saneamento e higiene para controle de cólera. Nós temos neste momento cerca de 2,9 milhões de casos de cólera anuais a nível mundial, que se reduzem em mais de 95 mil mortes mundiais, e o objetivo deste projeto vai envolver cerca de 20 países, mais de 5,5 milhões de população, é reduzir 90% as mortes por cólera. Ou seja, isto são objetivos que foram obviamente traçados numa base científica, mas demonstram que com medidas, com planeamento, com
uma disciplina na orientação, quer de promoção de higiene, quer da água, mas com uma noção do impacto de saúde pública que estas ações têm, que efetivamente existe a hipótese de alterar, de fazermos uma melhoria e termos efetivamente uma ação positiva perante o que significa para nós a água e a higienização das mãos. Por isso, deixar esta nota, esta experiência e deixar também em aberto para perguntas da audiência, mas que quando nós falamos de qualquer intervenção humanitária, quando falamos de missões internacionais e mesmo missões locais, a nossa base de ação vai partir sempre por necessidades básicas, quer para equipas, quer de higiene. E muitas das vezes o que nós entendemos como normal ou admitido, algo que nós temos a certeza que vamos ter, nestas situações é quando ficamos sem o tapete e temos que repensar. E a água, um bem tão precioso, um bem que em Portugal para nós é muito fácil abrir uma torneira, é muito fácil ter um copo de água, lavar as mãos. Quando vamos para determinados locais, toda a nossa metodologia de ação tem que ser readaptada para mantermos os nossos padrões de qualidade, higiene e segurança. E por isso, reforçar que efetivamente devemos considerar que a água é um bem escasso, mas acima de tudo nunca olharmos também para a água como um bem isolado. A água deve ser integrada sempre no âmbito de saúde pública, no âmbito de higiene e no âmbito também de próprio saneamento para garantir naturalmente a qualidade da água, porque se olharmos de uma forma unitária para um destes componentes, provavelmente não vamos ter sucesso. Não existe saúde pública sem água de qualidade, não existe água de qualidade sem uma boa promoção de toda essa utilização e não existe água de qualidade também sem saneamento. E por isso, deixar também uma nota de que efetivamente talvez trabalhamos num círculo que tem que ser trabalhado em conjunto e que nesse objetivo conseguimos ter sucesso e conseguimos ter uma intervenção muito grande. E não é na medicina que fazemos muitas vezes o sucesso, é mesmo na saúde pública, é mesmo nas medidas de controle da água que conseguimos ter grandes sucessos a nível de saúde pública. Muito obrigado, Gonçalo. Para mim é um orgulho muito grande ouvir a palavra água associada à saúde e à essencialidade para a saúde pública, porque durante alguns anos, eventualmente pela sua rápida acessibilidade generalizada, tornou-se um bem comum e houve algum esquecimento ou desassociação a isso, fora os especialistas, obviamente, mas do público em geral, e esta associação crescente torna-me um orgulho no bem, mas no bem e nas empresas que o promovem enquanto a sua qualidade muito grande. Eu tinha só uma pergunta, não sei se o Gonçalo poderá ficar até ao final ou não, mas achei muito interessante quando visitei o site da Cruz Vermelha Portuguesa e o destaque à promoção da higiene das pessoas sensibilizadas. Tem os números das pessoas que foram tratadas, tem os números dos voluntários, e um dos grandes números que a Cruz Vermelha apresenta são as pessoas sensibilizadas. Portanto, a saúde preventiva acaba por ter também um ponto muito importante na saúde pública e na sua prevenção e também na redução de custos, e a água aí também tem um papel muito importante. Estou certo? Sem dúvida, porque algo que nós também aprendemos a nível internacional nas missões, não basta termos uma intervenção no local face a uma conjuntura de mudança de uma forma temporária. Ou seja, se eu for a Moçambique e tratar após vida aí e der água potável àquelas pessoas, eu sei perfeitamente que quando sair, a situação de base continua a ser problemática. E nós devemos responsabilizar, devemos ter uma ação, uma accountability perante as populações, uma responsabilização, uma promoção de mudança de atitudes e uma promoção de educação. Se eu educar estas pessoas a terem atitudes que promovam uma água potável, ou mesmo com pequenos kits que consigam tornar essa água potável, é muito mais eficaz do que eu simplesmente lhes dar água potável. E por isso, a Cruz Vermelha tem muito essas ações de sensibilização, com mudança.
Um exemplo, não tem a ver com água, mas tem a ver com Covid. Nós podíamos fazer os testes. A Cruz Vermelha já fez mais de 500 mil testes de Covid a nível nacional, mas formámos também mais 3.000 profissionais de saúde para o fazer. Porque nós não podemos pensar, por exemplo, a nível de instituições de lares, de residenciais de idosos. A Cruz Vermelha, perante surtos, perante situações, não íamos conseguir estar, Cruz Vermelha ou outra instituição, não ia conseguir estar a nível nacional a cobrir toda a resposta. Temos que responsabilizar, então treinarmos os profissionais de saúde desses lares para terem uma capacidade autónoma de realizar testes de Covid quando houvesse necessidade. Isto aplica-se nesta situação, aplica-se na higiene das mãos, aplica-se na água, tem que haver uma responsabilização da sociedade, uma educação das pessoas, porque só assim que efetivamente se consegue fazer uma mudança de longo termo e em larga escala. Muito bem, muito obrigado, Gonçalo. Veremos então no final as perguntas que foram postas pela nossa audiência. E exatamente olhando agora pelo outro lado que o Gonçalo Orfão estava a falar, que é de perpetuar ou de tentar incutir algumas capacidades no tratamento da água e de saneamento nesses países que não têm a água como adquirida nas torneiras, é que vem a nossa próxima intervenção, reservada à Fátima Loureira, minha colega, e Project Manager de vários projetos da Águas de Portugal Internacional, e conhecida como uma pessoa interventiva no terreno, com uma preocupação global de sustentabilidade nas regiões onde intervém. Isto é um elogio que eu posso dar, porque eu a conheço, e o seu intervenção não é ao nível técnico, é ao nível da base, precisamente que o Gonçalo falava, de deixar a capacidade de tratamento de água ou tratamento de águas residuais para que aquela região possa ter uma saúde pública melhor e salvaguardar o seu direito à vida. Fátima, a seguir, acho que é uma intervenção muito bem encadeada a seguir a do Gonçalo, portanto, deixo-te o palco. Obrigada, Marcos. Boa tarde a todos. E, antes de mais, o meu muito obrigada pelo convite por participar nesta sessão, que está a ser de veras interessante. Só fazendo aqui uma pequena introdução, mas bem na sequência de tudo aquilo que já foi aqui referido. O hábito de lavar as mãos é sem dúvida importante, principalmente como método de prevenção a uma variedade de doenças diarreicas e respiratórias, entre outras, que matam milhões de crianças todos os anos no mundo, com particular ênfase nos países em desenvolvimento. A formação e a educação das crianças para os hábitos de higiene, nomeadamente para que lavem sempre as mãos, pode transformar-se numa ação eficiente de saúde pública, na prevenção e na transmissão destas doenças. O que normalmente acontece em países menos desenvolvidos, principalmente nas zonas mais rurais, a existência e a dissipação destas doenças por falta de hábitos de higiene, muitas vezes hábitos tão simples como o simples lavar de mãos. Mas estes hábitos simples, por vezes, tornam-se bastante complicados quando a falta de água é um problema constante e é um problema diário, não é? Portanto, eu diria que a pergunta-chave aqui talvez não seja e se não lavássemos as mãos, mas sim e se todos tivéssemos água para lavar as mãos. Este seria o mundo ideal, que infelizmente não o temos. É uma realidade diferente da que estamos habituados nos nossos países ditos desenvolvidos, onde o abrir da torneira e ter água é um dado totalmente adquirido por todos, onde se falta durante uns minutos ou umas horas já ficamos todos em desespero e todos a reclamar. Contrariamente a isto, temos outra versão, que é o que acontece normalmente em África e nos países menos desenvolvidos, onde o andar diariamente 2, 5, 10 ou mais quilómetros para ir buscar e carregar 20 ou 30 litros de água, trabalho esse que na sua maioria é feito por mulheres e por meninas, torna a simples tarefa de higiene de lavar as mãos num problema bastante complexo e bastante pesado até. Mesmo nas zonas urbanas, muitas vezes o precioso líquido, como carinhosamente lhe chamam, raramente flui de uma forma constante nas torneiras.
Os sistemas de abastecimento de água existentes têm graves problemas operacionais e muitas dificuldades de gestão e de sustentabilidade, e muito raramente a água corre 24 horas por dia durante os 7 dias da semana, algo que nós aqui já não sabemos que isso é há muitos anos, mas também já o tivemos, como aqui também já foi referido. Nas zonas mais rurais, os sistemas são, quando existem, são mais simples e normalmente são apenas compostos por furos ou poços, com ou sem desinfecção. Infelizmente, a maior parte das vezes é sem desinfecção. Depois têm uma rede de fontanários e, eventualmente, uma pequena rede de abastecimento. Nestes fontanários faz-se um bocadinho de tudo. Né? Lava-se a roupa, lava-se a louça, os miúdos brincam, os animais também, e a torneira está normalmente sempre aberta, isto sempre que a água existe e que a água corre. O nosso trabalho, o trabalho da ADP Internacional, principalmente nos PALOPs, nomeadamente Moçambique, em Angola, Santo Tomé, Guiné, Cabo Verde, tem sido de assistências técnicas, entidades gestoras de abastecimento de água, também saneamento, mas essencialmente tem sido abastecimento de água, e estas assistências abrangem áreas diversas, como a operação e manutenção, a engenharia, a área financeira, a área comercial, recursos humanos e, obviamente, a qualidade da água. E tem sempre uma componente formativa muito elevada, de modo a que possamos ensinar a fazer e não fazer. É aquilo que normalmente se diz dar a cana e ensinar a pescar. As entidades têm mesmo muitas dificuldades e a nossa principal função é exatamente essa. É dar formação, é dar capacitação, não é capacitação em sala, a maior parte das capacitações e formações tem que ser on job, portanto, trabalhar com eles, ensiná-los no terreno os métodos e tentar, juntamente com eles, no dia-a-dia, ensinar a fazer e como melhorar os seus sistemas. Portanto, nós usamos o conhecimento e a experiência do grupo para ajudar a melhorar os sistemas, estes sistemas de abastecimento de água, geralmente bastante precários e com pouquíssimo investimento, e melhorar a sua gestão. Mas nós também aprendemos, não somos só nós a ensinar, nós aprendemos bastante com eles. Aprendemos essencialmente a lidar com situações que são novas para nós, a maior parte das vezes inesperadas. Aprendemos a fazer muito, às vezes com muito pouco. É uma relação de aprendizagem nos dois sentidos, é uma relação engraçada. Não pensem que não aprendemos bastante. Eu falo por mim, tenho aprendido imenso nestes últimos anos a trabalhar em África. Ainda associada a estas assistências técnicas, um bocadinho na sequência daquilo que o Gonçalo falou, estas assistências técnicas também têm uma componente grande de sensibilização da população relativa ao uso da água. São ações diversas e, obviamente, têm-se adaptadas ao contexto onde estamos a trabalhar. Estamos a falar de ações que passam por conversas com as mulheres junto aos fontanários das lavandarias, murais ilustrativos, apelativos e quase sempre realizados por artistas locais. Falamos de sessões de esclarecimento junto das mulheres ou das organizações das mulheres existentes, assim como sessões de teatro e atividades nas escolas, quase sempre escolas primárias. Bem, perdemos a Fátima, mas não perdemos a sessão, felizmente. Estava a ser muito interessante de ter o conhecimento da realidade, da intervenção e da partilha do conhecimento e do conhecimento e da tecnologia. E a Fátima voltou e vou-lhe continuar a passar a palavra. Fátima? Desculpem, estamos em linha ou não? Agora sim, agora sim. De repente desapareceste, mas voltaste. Estás a ouvir? Não. Fátima? Ok, acho que me estão a ouvir. Eu peço desculpa se eu perdi aqui a comunicação. Sim, estamos a ouvir.
mas vou partir do princípio que posso continuar. Ok, então, estava a falar nestas ações de sensibilização que são adaptadas ao contexto do local e da situação onde estamos a trabalhar. Portanto, são ações que contribuem a ajudar a criar não só hábitos de higiene, mas também a criar hábitos de uso adequado da água. Nestes contextos, nós não podemos ou não devemos falar em poupar água porque eles já têm muito pouca. Portanto, falar em poupar às vezes é um bocadinho contrassenso. Portanto, devemos sim ajudar a melhorar o seu uso e a criar condições para que possa chegar a mais gente, a mais crianças e a mais torneiras. Levar água a todos, diminuir as distâncias da torneira à casa, educar, permitir que todas as crianças tenham tempo de ir à escola, de dar condições de educação para que possam ter hábitos de higiene, para que todos possamos lavar as mãos, para que todos tenhamos água para lavar as mãos. É sem dúvida uma tarefa árdua, difícil e bastante complicada, mas é também uma tarefa muito enriquecedora do ponto de vista pessoal e profissional. O direito à água é um direito de todos, o direito a que possamos ter água para lavar as mãos também, mas como disse o engenheiro Parra da Silva, é sem dúvida um direito com responsabilidades. Eu queria terminar só fazer um comentário, algo que foi referido pelo professor Correia Campos, só para informar que o banho Macua, o famoso banho de caneca, continua a existir abundantemente em África e gasta-se 2, 3, eventualmente 5 litros de água por cada um dos banhos. Muito obrigado pela vossa atenção e fico à disposição para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado, Fátima. Realmente é muito interessante que conseguimos aprender a poupar água com a nossa história e com as realidades daquelas populações que mais dela necessitam, porque essas práticas tendem a ser comuns e efetivas. E o desperdício surge sim nas sociedades naquelas que a água é tida como um bem adquirido. Realmente gostei muito da sugestão ou da afirmação que disseste, que às vezes a água não é uma vontade de lavar as mãos, é sim de saber se é uma possibilidade ou uma impossibilidade. Eu acho que vou sair e voltar a entrar. Sim. E é realmente este valor intrínseco, este ativo, que é a partilha do conhecimento e tecnologia que a ADP Internacional também faz, que faz com que seja, para avaliar uma intervenção, não se pode medir só o PIB ou o resultado do investimento, tem que sim medir também o fator intangente do conhecimento e da tecnologia e daquilo que se deixa numa intervenção de cooperação internacional, que é realmente ocupa depois uma escala bastante maior do que aquilo que se deixa em termos de tecnológicos e produtor de PIB. Bem, com esta situação, vamos passar à última das intervenções e depois ao tempo das perguntas e respostas. E se em alguns dos sítios a água, a impossibilidade existe de lavar ou não as mãos, na região, em Portugal em geral, e na região do Douro e do Paiva, através da água do Douro e Paiva, essa realidade não se pôs, nem sequer durante a pandemia. Esta empresa assegurou a ininterrupção do abastecimento da água e do devido tratamento das águas residuais, através da subsidiária também desta região. Quem está aqui para nos contar essa história e da dificuldade que também existiu em manter estes serviços ativos num palco onde achamos que estes serviços invisíveis são, como dissemos já antes, adquiridos. Temos a Inês Freita, que enquanto responsável da Águas do Douro e Paiva, acumula as funções
fundamentais para a empresa, da coordenação da sustentabilidade empresarial, mas também como coordenadora da comunicação e educação ambiental. São duas áreas que estão ligadas e que são fundamentais e assumiram uma particular importância neste ciclo pandémico que atravessamos. Queres partilhar as respostas que as Águas do Douro e Paiva deram em termos da segurança e da resiliência do serviço, este serviço invisível que já vimos que tem tanto valor intrínseco? Mesa. Boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir perfeitamente. Confirmas-me? Sim. Eu vou avançar. Primeiro, agradecer à Associação Empresarial Portuguesa de Ética Empresarial, agradecer às Águas de Portugal pelo convite e cumprimentar os colegas de painel. É um gosto estar aqui com pessoas que profissionalmente tanto admiro e que provavelmente dificultaram imenso a minha tarefa, que é comunicar antes do jogo de Portugal em véspera de São João. Portanto, eu não devo ter auditório nenhum, portanto, eu espero mesmo cativar-vos. Ainda assim, ainda trouxe uns slides de suporte, porque estou muito contente, fui vacinada ontem e não saberia como ia estar hoje. E, portanto, estou feliz, mas não queria vir sem rede. E, portanto, vou arriscar e tentar partilhar alguns slides, porque imaginei que ia estar bem pior do que eu estou. Portanto, se me permitirem, e espero que funcione, eu vou tentar partilhar aqui e agradeço que me confirmem se conseguem ver. E eu prometo que vou tentar ser o mais breve possível, exatamente para que seja mais simples estar aqui convosco. Portanto, estou a conseguir mexer numa apresentação, certo? Perfeitamente. Perfeitamente. Não estou no slide, certo? Mas eu vou tentar, porque as Águas de Portugal tiveram um problema a aceder e eu estou no computador do meu filho, o que significa que muito provavelmente vai acontecer aqui um problema, que é, pode aparecer um jogo, não é? Porque ele é adolescente e, portanto... Então, eu gostaria de começar, e vou tentar mesmo ser rápida, pela questão provocatória do se não lavássemos as mãos. Eu, neste momento, sinto-me um bocadinho como o parente rico, porque as intervenções anteriores foram tão interessantes e essenciais que o que eu vou falar aqui parece muito pouco, já é um problema de primeiro mundo que não vai interessar, mas eu vou tentar. Portanto, o tema é provocatório, mas é oportuno para trazer à liça a realidade invisível deste setor e do papel que, mesmo em Portugal, a água representa nas nossas vidas. Posto isto, eu gostaria de partilhar convosco não só o que conseguimos fazer no Grupo Águas de Portugal, nós abastecemos 8 milhões de pessoas, servimos 8 milhões de pessoas, irei focar-me um bocadinho mais no caso das Águas de Douro e Paiva, porque é onde eu trabalho. E gostava não de falar essencialmente nos resultados, porque os resultados foram muito positivos, mas talvez falar aqui dos sobressaltos que a pandemia nos colocou como trabalhadores do setor do abastecimento de água. Portanto, nós somos todos cidadãos, tememos pela saúde pública, pelo bem-estar dos nossos, mas a pergunta se fosse, e se não lavássemos as mãos, porque nós, os 141 pessoas que trabalhamos no Douro e Paiva, falhamos o abastecimento a 1,6 milhões de pessoas. Portanto, posto isto, avançando aqui um pouco, nós estamos na região norte, como o Marcos referiu, servimos 1,6 milhões de pessoas e temos, pronto, um conjunto largo de instalações e, portanto, eu vou avançar esta parte. Pensando agora um bocadinho sobre o impacto no negócio, nós somos uma empresa que, obviamente, com as condições que tem, já tinha previsto planos de contingência, temos um plano de segurança da água e tínhamos esses planos de contingência atualizados e enriquecidos à luz do conhecimento pré-pandemia, ou seja, o período AC, antes de Covid. Já prevíamos os cenários de abastecimento elevado, como que se colocou no caso da gripe do vírus H1N1. Mais recentemente, com a greve dos motoristas de mercadorias perigosas, tínhamos robustecido os nossos planos em termos de atuação em relação com os fornecedores críticos. No entanto, uma pandemia destas nunca nos passaria pela cabeça e foi uma prova duríssima. E, portanto, em vez de dizer que veio aqui tudo correr bem, eu queria falar exatamente dos terrores que nós passamos, porque passamos de terrores. Portanto, o impacto no negócio não é desprezável quando comparado com o setor do turismo, da aviação, da restauração, da cultura, que foram totalmente devastados. Também não é comparável ao setor das comunicações, que teve um aumento exponencial na procura e uma pressão enorme nas infraestruturas instaladas. Portanto, nós baixamos 2% de vendas na cidade do Porto, que é urbana e tinha muito turismo e restauração,
e as vendas nos municípios mais dormitório cresceram um pouco, mas, portanto, o negócio não se alterou. Mantivemos a qualidade acima dos 99%, zero falhas, manutenções críticas realizadas e os resultados financeiros continuam positivos. Portanto, nós somos realmente uns privilegiados. Acima de tudo, conseguimos manter as equipas separadas e ter reduzido o número de casos e zero infecções no locais de trabalho. Também, provavelmente, outra coisa não nos seria exigida. E isso aconteceu nas outras empresas do grupo. Os desafios maiores colocaram-se nas empresas que têm o abastecimento ao consumidor final e, portanto, que tinham lojas, que tiveram que reajustar as amostragens à casa das pessoas, as leituras dos computadores, a pressão e a sobrecarga do atendimento online e, portanto, mas todos conseguiram resolver os obstáculos que foram aparecendo. Portanto, eu não sei se têm noção que esta disrupção aconteceu muito rapidamente. Portanto, no caso do Douro e Paiva, nós falamos aos nossos colaboradores através do portal, na parte da vertente da comunicação. A primeira vez disto no final de janeiro. Então, o que é isso do coronavírus que se ouve falar na Ásia e por aí fora? E então, entretanto, vimos que isto vinha a agravar, que isto podia ter consequências enormes e, portanto, revimos os nossos planos de contingência no mês de fevereiro. O primeiro caso, mesmo antes do primeiro caso chegar a Portugal, já tínhamos as equipas formadas. A seguir fizemos o que toda a gente fez, não é nada de novo. Desinfetantes, sinalização, áreas de isolamento, formação, regras de prevenção, fizemos isso tudo que toda a gente fez. E depois, a 11 de março, a OMS realmente declara a pandemia, na dimensão em que a tivemos. E, portanto, no dia 12 de março, o grupo de crise, portanto, mandou as pessoas para teletrabalho, trabalho remoto. Portanto, o que significa que isto parece que fácil, mas não é. E isto implicou muita pressão, dependendo muitas vezes da função de cada um de nós, os temores eram diferentes. Por exemplo, nós tínhamos 4 locais de trabalho. Todos tínhamos o nosso local de trabalho nas instalações, outros mais móveis, outros menos móveis, e em 2 dias pulverizamos os postos de trabalho. Isto aconteceu em todas as empresas. Portanto, é uma disrupção brutal em poucos dias, que passamos a 88 postos de trabalho remoto, e isto foi um trabalho incansável das equipas de exploração e dos sistemas de informação. Foi possível adquirir os equipamentos necessários e em 2 dias estávamos realmente com uma taxa de 60% em trabalho remoto. Agora, pondo-me mais do lado dos medos que nós tivemos. O primeiro grande medo foi, e se isto se transmite pela água? E, portanto, isto foi aquilo que nos tirou o sono, principalmente às pessoas que estão mais ligadas à evolução do conhecimento científico e, portanto, mergulhamos nesse grande desconhecimento. Felizmente e rapidamente o conhecimento científico, os académicos estiveram lá, escreveram e partilharam que não, com os níveis de tratamento que operamos temos segurança total, ainda assim, em colaboração com os municípios, com toda a transparência, reforçamos a desinfecção. Depois, outra fase foi, o outro pesadelo era, se as equipas dos turnos adoecem. Eu gostava de transparecer que estamos a falar de um pouco mais de uma dezena de colaboradores que trabalham juntos, que asseguram o funcionamento das estações de tratamento e que, por causa deles, essencialmente por causa deles, as 1,8 milhões de pessoas têm água na torneira. Portanto, e muitos desses colaboradores têm vida pessoal, não é? Portanto, não são um número, e têm filhos em idade escolar, pessoas de risco na família, que poderiam subitamente ter que se ausentar por razões maiores. E, portanto, estas foram as medidas de separação, criação de segundas salas de comando, dos turnos, e fizemos uma coisa que funcionou rapidamente, que foi, os operadores passaram a operar as estações de tratamento a partir de casa. Portanto, com os filhos à volta, como os outros colegas, com turnos desfasados, o turno da noite podia trabalhar a partir de casa, e fizemos o reforço das equipas e, por exemplo, reforço de viaturas para as pessoas estarem o mais separadas possível. Ainda assim, permitam-me focar que as equipas de exploração, no setor em geral, estão dimensionadas para a rotina habitual e avarias pontuais e a resolução de problemas. E estes colegas de turno, alguns deles que apanharam Covid fora da empresa, mantiveram-se a trabalhar a partir de casa porque os sintomas eram ligeiros. E, portanto, na altura mais crítica, com números de internamentos a aumentar, os jornais com uma pressão enorme na criação deste momento de pânico, estudamos medidas que não vieram a ser necessárias, mas foram estudadas, como alojamentos locais para as equipas, operadores e técnicos a dormirem perto e longe das famílias, como médicos e enfermeiros tiveram que fazer, e pelo menos na fase aguda. Por exemplo, tivemos colegas
de outras áreas, da engenharia, da área de segurança, que chegaram à frente e disseram: eu sou engenheiro, ponham-me a trabalhar ao lado de um operador, eu não sou capaz de o substituir, mas eu faço tudo o que ele me disser. Porquê? Porque nós sabemos que somos muito poucos e que as equipas, 2 elementos, são capazes de já pôr em causa o funcionamento, porque são metas separadas e a água que se entrega num município como Castelo de Paiva é tão importante como a água que se entrega no município do Porto. Portanto, muitas das decisões e cenários, à luz do que sabemos hoje, até podem ter sido deslocadas, impulsivas, mas à luz do que sabia na altura, o modo foi all hands on deck. Portanto, nós sabíamos que, para além de não termos água em casa, estava muita gente a depender de nós. Há um fator que eu gostava de partilhar em termos de fatores de sucesso. E um dos fatores de sucesso foi, e vou passar isto à frente para ser um bocadinho menos morosa, porque eu acho que já me passaram isto com menos tempo, foi o caso da tranquilidade na comunicação. Ao contrário dos profissionais de saúde do SNS, que estavam mergulhados em trabalho, escassez de meios e que dispensariam de bom grado o pânico e a pressão diária da comunicação social, em especial da mais sensacionalista, que também já tem o seu share, a invisibilidade deste setor deu-nos mais serenidade e isso facilitou-nos imenso o trabalho. Eu creio que foi o Dr. Correia de Campos, o professor Correia de Campos, que escreveu no jornal que a indignação é um direito, mas, como todos os direitos, ela termina onde começa o direito à tranquilidade dos não indignados. Eu acho que foi isto, mas espero não estar a citar mal. Eu acrescentaria a tranquilidade dos que mantêm os serviços essenciais a funcionar. Esta pressão sobre os ombros desses trabalhadores é, para mim, eu não sei o que é que foi aquela pressão. Gostaria também de falar de outro contexto, que é o que é que nós fomos bafejados pela sorte. Isto aconteceu numa altura de plena aceleração tecnológica. Há 15 anos atrás, em Portugal, na Europa, no mundo supostamente favorecido, não tínhamos meios para responder como respondemos agora. Nos últimos 10, 15 anos, a aceleração tecnológica foi brutal. Ao nível das comunicações, smartphones, ferramentas de trabalho remoto, estas reuniões que estamos a ter, a telegestão virtual, a rapidez com que se comunica através de um WhatsApp. E outro fator crucial, que é o nível de literacia digital das equipas que nós temos. Não há dúvidas sobre como operar à distância, e a digitalização dos processos químicos e a cibersegurança dos acessos remotos foi realmente também um fator de tranquilidade. Não seria há 10, 15 anos atrás. Basta pensar como é que nós comunicávamos há 10, 15 anos atrás. Basta pensar nos meios que tínhamos e que ninguém tinha em casa a internet como tem agora. Portanto, esse também foi um aspecto que eu gostava de trazer aqui. As medidas, eu talvez porque a hora está adiantada, vou tentar não falar muito das medidas. Vou falar só de algumas que foram similares às outras empresas, aos outros setores, e, portanto, nós não fomos melhor do que os outros, fomos iguais. E, portanto, há uma questão que foi, nós criamos um gabinete de apoio Covid para escolher as pessoas no imediato, porque sabíamos que a linha Saúde 24 estava com demoras. E com a medicina no trabalho, com testes de rotina às equipas no terreno, com apoio em algumas empresas do grupo, da própria Cruz Vermelha, do INEM, tivemos aqui uma rapidez que nos era realmente essencial. Portanto, isso são alguns aspectos que vale a pena referir. O resto das medidas eu acho que não vou estar aqui em grande detalhe. O envolvimento dos trabalhadores nas decisões permitiu-se também tranquilidade e confiança de que a empresa estava a fazer o que era preciso para o proteger e para as pessoas perceberem porque é que realmente já perdiam tanto tempo a lavar as mãos e o quão desconfortável é trabalhar com máscara e com os EPIs que já tinham que usar. Criamos um registro individual Covid que, cumprindo com o RGPD, as pessoas podiam dizer com quem estiveram, quanto tempo, para que em caso de haver um contágio, nós próprios, com os meios que tínhamos, não é, pudéssemos rapidamente dizer é melhor testar estas pessoas e encaminhá-las para testes, porque sabíamos que isto era uma fase crítica em que tudo estava em causa. Mantivemos o normal. Uma das preocupações que nós tínhamos era, temos equipas mais sozinhas no terreno e se há um derrame, se há um incêndio, será que eles conseguem responder? E, portanto, não prescindimos de estar no terreno e de testar esta nova realidade, porque novas medidas trazem outros riscos e nós não queríamos aqui um baralho de cartas no meio deste pesadelo. Portanto, isto é o básico que toda a gente fez, sinalizou, formou, reorganizou. Um aspecto que eu gostava de falar é a comunicação.
A comunicação, o Marcos está aí, que lidera a comunicação no Tejo Atlântico e já teve em outros setores, uma informação clara e atualizada em crise é essencial para que os colaboradores sintam que não estão abandonados lá quando estamos todos em casa. É essencial para manter as equipas com uma comunicação fluida. E essa comunicação tinha que ser sempre suportada no conhecimento científico. E nós íamos chegar às pessoas sabendo de que forma é que elas podiam comunicar. Uns é por telefone, outros era por SMS, outros é por videochamada, outros pode ser pelo Teams, mas era importante saber quem está do outro lado e a melhor maneira de lhes chegar. E ouvirmos as sugestões deles. As sugestões sobre a dificuldade, sobre o tempo que demoram, sobre a utilização de um balneário que não é possível cumprir com a lotação e, portanto, estarmos em rede. Realço, claro, o papel da administração, que liderou esta crise e que deu autonomia e responsabilidade individual a todas as equipas para a gestão diária da crise, porque muitas vezes a crise é durante a noite, não é? E, portanto, é preciso resolvê-la e ter autonomia para isso. As próprias reuniões do grupo de crise puderam acontecer num momento em que todos usamos o WhatsApp e, portanto, é muito mais ágil a comunicação. Claro que o sossego e a conciliação com a vida pessoal fica mais difícil, mas outros valores se levantam. E queria referir aqui a partilha com as outras empresas do grupo. Creio que o Marcos já falou na Fátima Borges, para além de ser uma pessoa que eu admiro muito e com quem sou amiga, ela foi capaz de nos pôr a trabalhar diariamente entre as empresas na busca de melhores soluções e principalmente a analisar os calhamaços sem lombadas que hoje há de PDFs de informação que nos chega diariamente e que nós tínhamos que ver, ler, OMS, CDC, da DGS, da EPA, de tantas instituições que nos permitiam fazer o quê? Validar as decisões e antecipar as soluções para problemas. Portanto, esta questão da comunicação, e mesmo com o exterior e com outras empresas, foi essencial. Por último, e para terminar, uma reflexão sobre o período depois de Covid. O período depois de Covid traz-nos uma coisa que não sabemos quando é que é, estamos todos ansiosos pelo período pós-Covid. Eu já estou vacinada, então eu já quase ninguém me segura, porque estou mesmo contente. A pandemia pode ter-nos distraído de outras crises, mas há uma certeza, é crucial manter-nos focados nos grandes desafios que já tínhamos, em especial das alterações climáticas e os desafios da persecução da Agenda 2030 e dos ODS. Vamos ter de pensar mais vezes no impensável. Afinal, isto não estamos a conduzir este porta-aviões que é esta empresa a olhar para o retrovisor. Nós temos que aprender a conduzir quase com uma venda nos olhos. A questão que me fazem muitas vezes e que nós fizemos um inquérito interno é que será que tudo vai ser melhor? E eu não consigo responder a isso. Mas uma das reflexões que, na minha opinião, é urgente fazer para o setor é do equilíbrio entre eficiência e resiliência. Eu pergunto ao Marcos se me está a ouvir. Estou a ouvir e já estou a olhar para o relógio. Okay. Portanto, estou a terminar. Muito obrigado. E, portanto, é o equilíbrio entre a eficiência e a resiliência. A eficiência está muitas vezes associada à expressão de fazer mais ou melhor com menos. No fundo, é otimizarmos os recursos para o contexto existente. Já a resiliência é adaptar-nos a alterações disruptivas desse contexto. A resiliência ficou muitas vezes no segundo plano. Não é à toa que o plano de governo se chama agora Plano de Recuperação e Resiliência. E essa resiliência vai colidir com alguma eficiência. Pode exigir maiores estoques, mais peças em estoque, maior inventário, ter equipas melhor dimensionadas e com maior versatilidade, e isso nem sempre é compatível com a busca incessante da eficiência. Mas a eficiência tem que estar sempre presente. É esse equilíbrio que eu acho que é importante. Tenho a certeza que vamos ultrapassar, tenho a certeza que vamos responder a isto, mas o custo de culturas que estamos aqui a falar é elevado, mas é mensurável e, enquanto isso, o valor da água, esse sim, é incalculável. Trouxe para terminar o último slide 3 testemunhos de colegas meus, pedi-lhes para trazer uma mensagem que não fosse a minha. Um coordenador da exploração diz-me que todas as funções são importantes, mas tem de se olhar para os turnos e reconhecê-los, também a nível salarial, e que acredita que a pandemia veio provar a importância destes trabalhadores. Nenhum faltou ao dever. Doentes, com Covid, trabalharam porque não tínhamos redundância. Aprendemos a usar novas plataformas, mas um colega meu diz que é uma pessoa de contacto e que já não aguenta. Já não aguenta, precisa de braços, precisa de mãos e até parece que até acha que houve pior. E por último, uma colega que diz que trabalhar no setor público é uma missão. E, portanto, se a pandemia lhe mostrou alguma coisa, foi que somos essenciais e o que ela faz é essencial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Inês. Realmente o valor da água aumenta com a incorporação de uma força de trabalho dedicada e envolvida, mas também segura, por uma resposta empresarial adequada. Contribuiu muito esta tua apresentação para a sequência deste plano e se calhar dirigia a primeira pergunta que é minha, não vou ainda à pergunta que existe aqui no palco ou no painel, mas eu tenho uma pergunta ao professor Correia de Campos, porque em tempos tive um livro seu que eu não sei se li na totalidade, mas que era Saúde, o custo de um valor sem preço. E achei interessante do ponto de vista conceptual, mas fiz sempre um paralelismo com a água e os serviços invisíveis. Ou seja, se pudesse ser água o custo de um valor sem preço, se calhar teria sido também um êxito de pensamento também. Enquanto presidiu o Conselho Económico e Social, nunca propuseram calcular o real valor da água, professor? Isto também é provocatório. Muito obrigado. Durante o meu mandato no Conselho, nós realizamos um encontro sobre água em Évora. Justamente nessa altura havia seca grande. Realizamos esse encontro e tivemos lá, foi o Jaime Melo Batista que nos ajudou a organizar, a reunir as pessoas, e tivemos lá aquilo que provavelmente serão os maiores especialistas nacionais da água. Esse texto existe, pode ser consultado no site do Conselho Económico e Social, do SES, e também há um livro que foi publicado com as 110 páginas que podem pedir aos serviços do SES, que lhe será certamente facultado. Esse foi um update fantástico. Quer dizer, é evidente que por detrás eu tinha uma agenda escondida, eu não sabia nada sobre água e passei a ficar a saber uma coisinha, um bocadinho. Foi muito importante. Mas isso inseriu-se dentro de um conjunto de preocupações que o SES tinha de estudar os grandes problemas nacionais, e fizemos encontros sobre a sustentabilidade da segurança social, sobre a questão da saúde, sobre a formação profissional, a formação ao longo da vida, sobre a natalidade e a fertilidade, e sobre a mortalidade, as causas da mortalidade. Íamos fazer um sobre as migrações, fizemos um sobre as florestas. Portanto, os grandes problemas nacionais fizemos uns 10 ou 11 encontros, foram todos discutidos, debatidos, e foi essa a razão pela qual nós agarramos também no problema da água. Agora, responder, acho que a sua pergunta também não era para ter resposta direta, não é? Não, era provocatório só. Mas eu por acaso, agora que falou nisso, eu lembro-me dessa situação em Évora, até porque posteriormente, e ainda antes de existir um sistema multimunicipal em Évora, eu também participei lá no combate na comunicação da seca, e lembro-me de se ter falado nessa altura dessa intervenção do Conselho Económico e Social. Obrigado, professor. Professor, já agora, enquanto a Inês está aqui, a Inês estava a incorporar um bocadinho de uma frase numa citação sua. Inês, podes-nos lembrar, só para ver se o professor concorda com a tua incorporação da situação? Eu vou tentar recordar-me, eu acho que li, eu já não sei se foi no Observador ou no DN, e eu lembro-me do professor falar sobre este direito à tranquilidade, e eu estou a citar de cor. E, portanto, lembro-me disso na altura, porque eu pensava, no dia em que alguns órgãos de comunicação social, que não vou dizer quais, nos aparecessem nas instalações a dizer, com os microfones, ou estacionassem lá à porta. E a perturbação que teria para as nossas equipas. Eu não sei se citei bem, espero não me ter enganado, porque era um grande tiro no pé. Eu tinha-me enganado numa citação do professor Correia de Campos, que então admiro. Espero mesmo. Mas, como vos disse, eu fui vacinada ontem, portanto, dei-me aqui um bocadinho de uma margem de tolerância. Diz lá então, Inês.
A frase era, eu vou procurá-la porque eu escrevi algo de algures, mas vou encontrar. A frase era qualquer coisa como: a indignação é um direito, mas como todos os direitos, ela termina onde começa o direito à tranquilidade dos não indignados. E foi assim que eu a fixei, foi assim que eu falei em casa, comento com toda a gente porque falo imenso, e eu na altura pensei na tranquilidade dos que mantêm os serviços essenciais. E digo-vos que não queria estar na bata daquela gente. E, portanto, para nós foi uma bênção esta serenidade. Muito bem. Professor, quer comentar acrescentar a sua frase? Antes de mais, quero agradecer à Inês. Isto é um bombom que me dá esse de citar uma frase que eu, francamente, já tinha esquecido. Sabe que na minha idade temos tendência a esquecer os factos recentes e a só nos lembrarmos daquilo que ocorreu quando tínhamos 5 anos de idade. É por isso que eu sei o nome completo dos meus colegas de liceu. Mas e sou capaz de falhar o nome de uma pessoa que me foi apresentada há 5 minutos. Mas estou totalmente de acordo com a substituição de tranquilidade dos não indignados por tranquilidade dos serviços essenciais, tranquilidade do pessoal de saúde que lidou no cotidiano com os problemas e que agradeceria certamente, naqueles momentos críticos, que não houvesse tanto barulho à volta da questão. Tem toda a razão. Muito obrigado, professor. Obrigado, Inês, por teres lembrado e ter permitido esta interação. Aos nossos restantes oradores, ao Gonçalo e à Fátima, eu ia pôr uma pergunta. Até porque às vezes nós, das histórias que são conhecidas, é onde nós retiramos o nosso próprio saber. E começando se calhar pela ordem de intervenção, pelo Gonçalo, e depois à Fátima a mesma pergunta. Há uma história que possam partilhar onde a disponibilidade da água foi fundamental para para manter uma vida, enfim, vidas com os quais vocês se depararam no vosso trabalho. Portanto, um exemplo da água enquanto bem essencial à vida, mais do que lavar as mãos, na hidratação e em todas as outras situações que quer o professor Correia de Campos, quer o Mário Barra da Silva nos apresentaram. Gonçalo, quer partilhar uma história connosco no instantinho? Sim, não sei se me estão a ouvir. Estou, obrigado. Sim? Sim, estou a ouvir. Desculpa que eu estava aqui e não estava a ouvir. Sim, efetivamente, e eu tenho uma experiência de Moçambique, quando nós fizemos a nossa intervenção com o nosso hospital de campanha em Macurungo, efetivamente havia lá uma fonte de água, um poço, nas instalações do centro de saúde. E quando nós chegámos lá no primeiro dia para perceber a intervenção que poderíamos fazer no centro de saúde, havia umas crianças a brincar nessa fonte de água, onde ao lado havia as fossas do centro de saúde. Nós perguntámos, mas é potável aquela água? E eles disseram-nos, não, tem cólera. Mas, não obstante, as crianças brincavam lá e havia ali um desprendimento, após uma catástrofe, completamente natural. A verdade é que, passado 2 dias, o WASH dinamarquês começou a potabilizar a água e, sim, houve filas de pessoas para ir buscar água e que também nos deram mesmo apoio ao nosso centro de saúde. Nós estávamos dependentes de abastecimentos regulares de carrinhas. E sem dúvida que é algo que mudou, porque nós fizemos uma intervenção direta no centro de saúde e de apoio à saúde, mas se não tivesse havido a potabilização daquela parte de água, toda a nossa intervenção teria ter sido em vão, porque facilmente existiria um surto de cólera e por isso seria muito difícil fazer o resto. Gonçalo, obrigado. É mais uma história que eventualmente nos enriquece a nós para podermos partilhar. Eu estou com algumas dificuldades em ouvir, principalmente o Marcos, mas escreveram aqui a pergunta. Ora bem, histórias em cenários de crise.
Em cenários de crise, não tenho. Tenho muitas histórias de aldeias contentes quando a água chegou, quando estávamos a fazer arranques de sistemas. Em Climane, posso dar o exemplo de Climane, em 2006, 2007, estávamos a fazer o arranque de um novo sistema de abastecimento à cidade de Climane. A captação está a cerca de 30, 40 km em Equadala, estávamos a encher a conduta e a lavar a conduta, que passa por aldeias que não têm água, e de repente, de uma caixa do chão, começaram a ver a água a sair. Primeiro muito turva e depois cada vez mais limpa. Para quem é do setor, eram caixas de descarga afogadas, bastante fundas. Nós não tínhamos bombas para tirar a água. Não sabíamos muito bem como é que íamos esvaziar a caixa para depois alguém descer e fechar a válvula. Mas o que é certo é que não foram precisas bombas, nem nada que se pareça, porque a água rapidamente desapareceu. Porque todas as aldeias de perto ouviram falar que de um buraco do chão estava a sair água e rapidamente apareceram crianças, mamás, com baldes, baldinhos, canecas, garrafas, o que possam imaginar, qualquer coisa que transportava água. E rapidamente as caixas... Primeiro, deixamos a conduta ainda ser mais lavada, portanto a água já estava a sair perfeitamente limpa, mas deixámos por bem olhar para o lado e fazer de conta que não tínhamos que fechar. Portanto, enquanto toda a gente não ficou abastecida naquele dia, não fechamos. E depois tivemos que fechar, mas rapidamente a caixa conseguiu-se esvaziar a caixa porque a água ia sendo retirada. Portanto, não é um cenário de crise, mas é só para verem a importância que tem o fazer chegar água a populações que normalmente têm que caminhar quilómetros, ou às vezes mais do que 10 ou 15 quilómetros para ir buscar água à cabeça, portanto em vilhas de 20, 30 litros. Há muitas histórias destas, há imensas. O Gonçalo tem histórias semelhantes, mais em contexto de crise. Nós temos histórias em conceito de arrancar sistemas e em pôr água a sair de torneiras que estão secas há anos. Existem muitas, mas são todas elas, revelam a importância que a água tem para estas populações, para todos nós. Nós é que estamos habituados a abrir e ela a fluir normalmente. Obrigado, Fátima. Também passaram a ser umas histórias nossas. Inês, só para terminar, e tenta ser agora muito brevezinha, queria só, e na tua vertente, não de sustentabilidade, mas de comunicação, queria só... As Águas do Douro e Paiva foram uma empresa que sempre dedicaram muito à educação ambiental e eu acho que essa prevenção educativa que fizeram também teve um efeito muito positivo nas reações da população com que serviram e a reação da população ao Covid. A educação ambiental antes do Covid e depois do Covid é a mesma? Ou a perspectiva hoje é diferente sobre isso? Obrigada pela questão. A questão é realmente muito pertinente. Eu acho que hoje em dia, quando nós falamos do valor da água na fase Covid e conseguimos ir buscar, eu creio, já não sei quem foi que referiu, talvez foste tu, por todo lado somos inundados de lavar as mãos. Portanto, nós temos há séries de televisão, de médicos, de enfermeiros, que nós vemos toda a gente a lavar as mãos antes de entrar numa cirurgia, não é? E, portanto, todos nós começamos a fazer isso. Havia quem cantasse os parabéns e, portanto, hoje em dia o papel da água na saúde pública está presente em todos os lares. E eu acho que isso vai facilitar a educação ambiental. Porque tu também comunicas a poupança da água, comunicas a reciclagem, não deitar óleos na torneira na banca para que vá parar às águas residuais, mas hoje em dia, com este sobressalto todo, a água veio com outro valor para dentro de casa, o valor da saúde pública, que não acho que tivesse. Tinha de bem-estar, de saúde, temos que nos hidratar, mas a vertente de saúde pública agora é muito mais fácil de comunicar. Muito bem. Obrigado, Inês. Acabámos em beleza e resta-me agradecer ao painel,
novamente à APE e à Global Network por esta realização desta 16ª semana da responsabilidade social, e vou encerrar apenas com um pequeno apontamento que me foi enviado pela minha colega Elsa Luz, que está sempre atenta a tudo que sai em relação à água, e enviou-me um excerto de um livro de David Sedlak, de um livro que se chama Water 4.0, portanto Água 4.0, onde o autor tenta dividir a história em 4 grandes momentos da água. E, portanto, divide estes 4 grandes momentos em, primeiro, Roma Antiga, enfim, com os canais e a capacidade que teve de fazer chegar este bem e de aumentar as zonas urbanas e também a produção necessária para que essas zonas urbanas, a produção agrícola, para que essas zonas pudessem aumentar. Em segundo, a Era do Balde, ou seja, aquela que hoje vimos que ainda existem muitas situações em alguns países menos desenvolvidos e que ainda carecem deste direito universal, que afinal também é um dever, que é a água. O terceiro momento, que é a grande crise dos esgotos na Europa, porque depois do abastecimento surge a poluição causada pela água e o alastramento da necessidade, e como também o professor Correia de Campos ilustrou, a água não é só bem, também traz alguns males, ou também traz bastantes, no fundo, no fim ganha a vida, mas a identificação deste terceiro grande momento como a crise dos esgotos na Europa ilustra bem este ponto. E o quarto, e se calhar também junto com a eficiência e a resiliência, eu juntaria a necessidade de evoluir numa mentalidade da reutilização e de economia circular, e o autor, o David Sedlak, diz que é a solução da sanita para a torneira, ou seja, eventualmente uma das soluções que existe também para substituir as necessidades crescentes da água é reutilizá-la e saber utilizá-la eficientemente. E pronto, é com este pensamento que vos deixo. Agradeço a todos, a todas, e até para o ano, ou até daqui a pouco. Obrigado. Obrigada, foi uma honra.